Produtor rural da cidade de Francisco Santos, no município localizado a 363 quilômetros de Teresina, enfrenta dificuldades na produção de caju anão precoce. Isso acontece devido às mudanças climáticas, que facilitaram o ataque do oídio. É uma doença que tem causado muitos prejuízos. Vamos ver na reportagem. Seu Francisco olha desolado a florada do cajueiro totalmente perdida. A cena é a mesma em quase toda a área de 50 hectares plantados. Em um período em que a plantação deveria estar com os frutos começando a crescer, o produtor vive dias de incerteza. Para o produtor é uma decepção, porque eu amanheço o dia quando é nessa época de safra ou antes, porque eu amanheço o dia, todo dia da minha vida, a minha caminhada é dentro dos campos. Então aquilo a gente acompanha, a maior tristeza é porque a gente acompanha um dia que a gente vê, há 8 dias atrás andando no meio dos campos até o despertar, rapaz, nós vamos ter uma safra. A gente vê o cajueiro bem bonito, tudo. 2, 3 dias depois aí vem aquele vento, aquele temporal com aquela librina, quando você vai se encontra com a planta desse jeito. Então é um desânimo muito grande, a gente tem hora que pensa em desistir mesmo. Eu mesmo, com a idade que eu tenho, desde 71 que a gente planta caju, a nossa renda praticamente é 70, 80% da cajucultura, porque aí inclui o criatório, tem que ter o caju também como ração, né? E aí a gente fica muito triste, sem saber o que vai fazer, porque isso é prejuízo, você está vendo? Aqui, por exemplo, se eu contar em ter uma safra aqui e colher 200 caixas de caju por semana, que é a média, normal, não precisa ser a safra grande, aí eu vou colher 20 ou 30, daí aí a mão de obra fica mais cara, para você paga o trabalhador, tanto faz ter muito como pouco, o trabalho dele tirar 2 caixas, para medir, é o mesmo tanto dele tirar 10 quando tem o caju. Então a gente fica muito sem saber, perdido, sem saber o que fazer, né? A roça de caju fica no município de Francisco Santos, a 366 quilômetros de Teresina. Seu Francisco é produtor de caju há décadas e diz que nunca viu safras tão ruins como nos últimos 3 anos. A mudança climática, esse ano, é apontada como a principal responsável pelo que está acontecendo nos campos de caju. Em pleno mês de julho, ainda chove na região. E isso tem atrapalhado o desenvolvimento dos frutos. Não vou dizer nem que foi excesso, muita gente diz que choveu muito, mas eu conto o inverno, a chuva, o milímetro da chuva para cada ano, eu conto a partir do mês de janeiro. O que fez foi ela que, acho que ela veio até 2 meses, maio, junho e entrou em julho, chovendo, que não é normal aqui. Dá uma librina, um dia frio, mas aqui passou foi de 4, 5 dias sem ninguém ver o sol. Impressionante, a gente tem um poço ali que foi montado com placa solar e passamos de 5, 6 dias sem puxar um pingo d'água, porque ela é para o sol e não tem o sol. Quer dizer, isso foi o que mais atacou, justamente a frieza. Não é nem chuva, porque vamos dizer, não choveu esses dias, tudo não choveu 100 milímetros de chuva, não choveu 50. Mas aí vem aquele sereno que nem molha, e aí quando vem a quintura, quer dizer, não tem uma molhada, aquela temperatura contribui mais para esse tal de oídio. O meu pensamento é esse, o que eu acho que tem sido isso, né? Os meses de agosto, setembro e outubro são o período alto da colheita, mas para isso os pomares já deveriam estar repletos de caju. Em 2020 foram colhidas 25 toneladas de castanha. Ano passado caiu para 4 toneladas. Esse ano a expectativa é chegar pelo menos a 10 toneladas. A fazenda tem 10 hectares plantados com caju anão precoce das variedades BR-226 e 40 hectares com a variedade CCP-76. O clima afetou as 2 variedades de caju. O Eduardo, que é consultor e filho do seu Francisco, diz que o excesso de chuvas acabou contribuindo para a proliferação do oídio, uma doença que tem atacado as plantações de caju e causado muitos prejuízos. O clima está muito favorável à questão do desenvolvimento do oídio, né? Essa doença que realmente já vem sendo uma constância nas nossas safras aqui do Piauí. E infelizmente é o seguinte, pelo que a gente observa, da agora para frente, ou o produtor tem realmente um calendário de tratamento do oídio, ou infelizmente isso aí vai ser uma doença que a gente vai ter que aprender a conviver com ela sempre. Vai ter que ser feito esse tratamento constante. Você vê, esse ano a gente teve um inverno relativamente bom,
aqui na nossa propriedade, né, que a gente chama de inverno até ali, março, abril, a gente choveu em torno de 800 milímetros, ou seja, um inverno bom para caju. Mas infelizmente essas chuvas continuaram, tivemos um pequeno intervalo sem chuva e voltou novamente a ter chuvas no mês de junho, né, e agora julho novamente. Então você vê, ó, que você observa aqui, ó, muito abortamento de flor. Olha aqui o caju novo, ó, todo rachando. Você vê o caju, ó, amadurecendo dessa forma, rachado, que é a questão da presença do oídio. Aqui nessa área, infelizmente, a gente só conseguiu fazer aqui uma aplicação, né, que o que não é suficiente. Para o tratamento do oídio, realmente a gente tem que fazer no mínimo 4 aplicações, né, com um fungicida à base de enxofre, para que você tenha um bom resultado. O momento de aplicação é no início da floração, né, você dá uma aplicação logo bem no início, depois outra em seguida, 15 dias depois, é no início do maturi e na frutificação. O agrônomo alerta ainda que o combate a esse tipo de fungo, que tem afetado a cajucultura do Piauí, exige profissionalismo dos produtores. Eu sempre digo que o produtor chegou o momento de se profissionalizar. Não dá mais para a gente tratar, né, a cajucultura como a gente tratava antes, que trazendo de tradições, de vô, de pai, né, como era uma cultura extrativista. Hoje a cajucultura requer técnicas, requer práticas que, infelizmente ou felizmente, vão ter que agora fazer parte do calendário do produtor. Por exemplo, a gente tem hoje produtores, pequenos produtores, que mesmo com todas essas adversidades climáticas que estamos tendo, estão conseguindo se sobressair. Estão tendo frutos com excelente qualidade, estão tendo frutos perfeitos. Por quê? Porque estão fazendo o tratamento fitossanitário correto, seguindo à risca aquela questão da aplicação do enxofre, né? Seguindo à risca a questão também da complementação nutricional, né? A gente já observa, que alguns produtores já observam que não é mais questão só de chuva e de grade, como antigamente se falava. Ah, caju antigamente era chuva e grade. Hoje não, hoje você já vê que a planta necessita de um complemento a mais. Ela realmente necessita de uma adubação foliar, um complemento nutricional, né? E essa questão do tratamento da doença, ela tem que ser constante. E que é preciso uma política governamental de auxílio aos produtores da cadeia da cajucultura. O produtor, muitas vezes, ele tem conhecimento, não é falta de conhecimento do produtor, ele às vezes tem o conhecimento, mas não tem as condições para se fazer, né? E assim, se a gente tiver um entendimento de política pública, um entendimento de governo, que a cajucultura é importante para o Estado, é importante para o produtor, em que, até que ponto que o governo pode apoiar na questão de maquinário, na questão de produto, na questão, não é só assistência técnica, porque a assistência técnica por si só, ela ensina, mas ela não traz a ferramenta para fazer, não dá a condição para fazer. Então assim, a gente tem que ter um plus a mais. E essa é interessante focar, o governo tentar focar, porque a cajucultura é importante para o Piauí, é importante para o Nordeste, para nós produtores que fazemos parte dessa cadeia. Se Deus o livre, esse problema persistir, a gente não tiver um encaminhamento concreto a respeito disso, a gente pode estar fadado a um fracasso próximo da cajucultura. A crise nos campos de caju afeta diretamente a produção da fábrica de cajuína, que fica dentro da fazenda. Em 2021, a empresa invasou 350 mil garrafas de cajuína. Esse ano, a expectativa é conseguir produzir pelo menos 250 mil garrafas, uma diferença de 100 mil unidades. Sem caju da fazenda para moer, a fábrica se mantém com o pouco que consegue de alguns pequenos produtores da região. A fábrica, que moía até 10 toneladas de caju por dia, hoje só consegue moer 1 tonelada. E como em todo negócio, empresa que não funciona começa a dar prejuízos. Foi aí que o proprietário teve uma ideia: conseguir parceiros para continuar mantendo a fábrica funcionando. O também empresário Eduardo Rodrigues já conseguiu 2 parceiros interessados em utilizar a experiência e a estrutura da empresa para colocar suas marcas no mercado. Hoje a gente abriu nossa empresa para terceirização, né? Hoje foi a saída que a gente tem uma capacidade ociosa, né? Uma capacidade instalada muito boa, uma indústria toda registrada que atende todos os padrões exigidos pelo Ministério da Agricultura, e a gente teve a ideia de fazer terceirização. Buscar parceiros que desejam, por exemplo, ter uma marca própria de cajuína, por exemplo, de produto. Eu quero ter uma marca própria, mas não quero investir na estrutura, né? E a gente está ofertando esse serviço agora de terceirização. O produto já sai daqui todo pronto, rotulado, com a marca
nosso parceiro terceirizado no ponto de ir para a prateleira do supermercado. Já temos parceiros de São Paulo, temos 2 parceiros no Piauí também já, que está dando muito certo, e a tendência é a gente aumentar bastante esse mercado, porque às vezes o cara tem a propriedade, tem a produção, mas não tem condição de investir na estrutura. Ou às vezes não tem nenhum e outro, mas é um fã da cajuína e quer ter sua marca de cajuína, já está inserido em algum mercado, no ramo de bebidas, e quer fazer essa parceria, e a gente está fazendo isso. A cajucultura é uma atividade do semiárido piauiense que produz riquezas, gera empregos, movimenta a economia e produz reconhecimento ao Estado. O caju é a fruta onde se aproveita quase tudo, desde a madeira para a lenha ao bagaço do pendúculo usado para a ração animal. Isso aqui para nós é bom demais. Se não fosse a safra de caju, conseguia dar de comer, porque a outra ração é cara. É esta cadeia produtiva que, independente da crise que passa por causa da questão climática e do ataque de oídio, clama por apoio e reconhecimento pelo papel que desempenha no desenvolvimento econômico do Piauí. Diante da dificuldade, né, o mercado de cajuína, o mercado vem crescendo muito, concorrência, infelizmente, os custos de produção estão subindo bastante, principalmente os insumos que diz respeito à garrafa, já vai chegando a quase 35% de aumento com relação à última safra. Então a gente tem que viabilizar a questão de outros produtos, né? A Banzerinho hoje, ela está entrando também no ramo da questão das bebidas alcoólicas, né? Graças a Deus conseguimos agora, nesse ano, o nosso registro para a produção de bebidas também, e é um mercado que vem crescendo bastante, né? Nós já tínhamos lançado uma bebida o ano passado, que seria a Caju Mix. Esse ano a gente já lançou a segunda versão, né, que é a Caju Mix Fire. Então, assim, é um mercado que vem crescendo e a tendência é crescer mais. E tem outros produtos aí na linha para a gente lançar nesse segmento.